eu vi uma melhora absurda da equipe do Flamengo. Absurda. Eu não conseguia ter como expectativa um Flamengo jogando de forma compacta, da forma como jogou essa partida. Eu confesso a você que eu esperaria acontecer daqui a 7 partidas, 8 partidas. Então, pelo fato da minha expectativa estar muito baixa, eu vi sim uma melhora considerável. O Flamengo ganhou da equipe do Nublense sem jogar absolutamente nada como adversário, fraco. Eu entendo que o grau de soberba das pessoas, principalmente do rubro-negro, e eu me incluo nele também, faz com que a gente entenda que a gente tem que atropelar todos os adversários. Todos. Que não tem mais nenhum adversário à altura do Flamengo. Só que eu consigo entender que camisas com expressividade, e a camisa do Inter, goste você ou não, Leonardo, é uma camisa hoje, dentro do cenário nacional, apesar de não ter tantos títulos, mas sempre foi um adversário complicado, um adversário que sempre se conseguiu bons resultados. Então, eu entendo que tem um grau de dificuldade muito superior à equipe do Nublense. E ter visto o Flamengo atuando da forma como atuou, desculpa eu contrariar a opinião do amigo, mas eu vi sim um Flamengo amplamente dominador durante os 90 minutos. O Flamengo foi o senhor das decisões, da posse de bola. Flamengo que teve a maior parte do tempo buscando. Falta ainda criatividade? Sim. Falta criatividade no meio de campo. E a gente sempre teve essa dependência nas ausências do Arrascaeta em jogos. Mas o Flamengo ontem conseguiu ser soberano, conseguiu estar mais próximo ao gol do que a equipe do adversário. Ontem eu vi um grau de melhora absurda no Flamengo. E olha que o São Paulo não repetiu o esquema tático, ao ponto de alguns acreditarem que, pelo fato de você não repetir o esquema tático, você não consegue dar a sequência para que o time absorva o que ele quer jogar. Mas o São Paulo sempre foi assim. Ele é um cara que vai jogar de acordo com o adversário e vai variar o esquema tático. Eu já sabia que ele seria assim quando chegou. Então eu não tenho uma expectativa diferente disso. Ontem ele voltou para um 4-4-2 ou um 4-3-3. Cada um vai querer falar e suas imensas variações, mas eu vi um Flamengo ontem jogando compacto, jogando com a última linha defensiva bem alta, com a velocidade do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, que fez uma partidaça, como o Marcão já destacou, e eu concordo muito, compactando, fazendo aquela marcação pós-perda, muito mais forte, porque você diminui os espaços do campo, muitas das vezes sufocando a equipe do Internacional. Quando o Inter, principalmente no iníciozinho do segundo tempo, ele adiantou um pouquinho as linhas, ele acabou nos trazendo um pouquinho de dificuldade, verdade seja dita, Os 5, o São Paulo fala isso também, 10 minutos iniciais ali do segundo tempo, fizeram com que o Inter assumisse ali as rédeas da partida, que na sua maior parte do tempo pertenceram ao Flamengo, jogando fora de casa. Com todo respeito ao amigo, não sei se a minha televisão já está ruim, está na hora de eu trocar aqui, mas eu vi sim um jogo diferente do seu. E nós poderíamos ter saído com a vitória. Porque um gol que poderia ter sido o gol do Gabigol e a quebra de um jejum, porque ele fez um gol de pênalti, é verdade, mas ele poderia ter quebrado um jejum numa jogada que apareceu o nosso jogador à frente por milésimos. Vamos lá. Estava impedido sim, o gol foi corretamente anulado, mas nós chegamos a fazer o gol numa bonita jogada construída pela equipe do Flamengo. Ali foi anulado. Nós tivemos uma bola na trave do Matheus França, que ele cabeceou. Tivemos algumas outras oportunidades que a gente não transformou em gol. E o Inter, depois da substituição, acabou sendo feliz. E aí muita gente vai querer condicionar isso ao Mano Menezes, que para mim é um treinador fraco, é um treinador covarde, já estava satisfeito com o resultado. Se o empate já estava maravilhoso para ele, a vitória então virou motivo de comemoração de título. Nós vimos ao término da partida o quanto todos eles conseguiram e comemoraram, Parecia que o Internacional tinha conquistado um grande título, dada a dificuldade que o Flamengo conseguiu impor com um novo Flamengo, com o Sampaoli trazendo aquele velho Flamengo com posse de bola, com as rédeas do jogo, só que um pouquinho menos incisivo. Então, o que faltou ao Flamengo ontem foi ser mais agressivo, mais incisivo, chegar mais ao gol e criatividade no meio de campo. Fora isso,
O Flamengo teve uma puta evolução para tudo que a gente vinha acompanhando e assistindo da era Vitor Pereira. Baita de uma evolução. E eu, sinceramente, acreditava que isso pudesse vir a acontecer mais à frente. Agora, já está começando, e daqui a pouquinho eu vou estar cobrando o Sampaoli, está começando, ou está chegando no momento que ele não vai poder permitir e ser tão permissivo com alguns jogadores, como é o caso do Thiago Maia. Mais uma partida que o Thiago Maia fez horrorosa. Se você pegar os scouts do Thiago Maia, eu estava vendo, saiu no Footstats, eu acabei vendo no Twitter, não sei se o Marcão consegue resgatar ele aí, eu acho que até tem um print no nosso grupo, Marcão, a gente comentando. O que a gente precisa entender é que o Thiago Maia hoje não tem a menor condição de ser titular. E eu não entendo, e daqui a pouco eu vou estar cobrando ele, o porquê dele não testar o Igor Jesus, que todas as oportunidades que teve, acabou contribuindo muito. O Santos falhou, Alan. Porra, o Santos estava ali perdido, saiu como João Bobo, e aí acabou tomando um gol daquele ali que daria para ele ter chegado. O Santos, ele vem oscilando, já tinha dado uma melhorada, começou o ano muito mal, é outro jogador que a gente vai poder aqui bater um pouquinho mais, e vou torcer para que quando chegar o novo goleiro, que ele tenha condições de assumir essa titularidade, porque, infelizmente, eu acho que o Santos não está sendo o mesmo do ano passado. Gabigol é outro jogador que está deixando muito a desejar. Muito, muito. Ele trocou de posição, mas o Gabigol tem que entregar mais. Não sei se ele está tão focado como deveria. Muitos falam que o Gabigol está acima do peso. Eu não considero o Gabigol acima do peso, sendo muito honesto com vocês. O Gabigol sempre foi parrudo, sempre teve essa força física. Só que o Gabigol não está conseguindo ter as escolhas corretas porque a confiança está embaixo. Ele está errando a tomada de decisão. Ele está errando passes que ele não costuma errar. Ele está errando o arremate final. Ele está desperdiçando chances, que essa a gente sabe que ele sempre precisou de muitas chances para colocar a bola na casinha. Ele não é esse jogador tão efetivo. Então, eu entendo que alguns jogadores precisam ser cobrados. O Everton Ribeiro, para mim, fez mais uma partida triste ontem. Thiago Maia e Everton Ribeiro, para mim, foram disparados os piores em campo. Os piores em campo. Só que, vou repetir de novo, ontem, para mim, tivemos uma derrota com gosto amargo. Flamengo melhorou consideravelmente. Jogou muito mais do que jogou contra a equipe do Nublense. Jogou fora de casa, jogou num horário que não está, né, ambientado, acostumado a jogar. Isso muda completamente a logística da equipe, a preparação dos atletas. Tem toda uma complexidade de jogar naquele horário. A gente viu de novo o Flamengo cair drasticamente no segundo tempo. A questão tática. O Flamengo fez um primeiro tempo, mais uma vez, muito imponente, né? Muito bom. E no segundo tempo o Flamengo já apresenta fragilidade, porque a equipe não consegue manter mais do que 45 minutos o mesmo volume, a mesma intensidade. Então, tudo isso me faz, sim, analisar e entender que o Flamengo ontem teve uma derrota injusta. O Flamengo não mereceu. Podemos entrar na questão, né, da capacidade, da competência e da efetividade da equipe. Aí eu estou fechado contigo. Mas se nós entrarmos também e querer analisar a efetividade das equipes, nós vamos chegar à conclusão, tanto eu quanto você, Leonardo, de que o Flamengo teve mais chances claras e teve mais presença de gol do que a equipe do Internacional, que conseguiu construir a vitória. Então fica aí uma reflexão para que o amigo repense ou reveja o jogo. Talvez você mude de opinião, meu parceiro.